vamos agora resolver 33 do capítulo de circunferência, tá bom? Vou ler com vocês e a gente vai julgando os itens aí. Primeira coisa, ele deu esse gráfico contendo alguns pontos e ele deu as coordenadas desses pontos pra gente, o que já dá para fazer muita coisa. Vamos ler aí o enunciado. No sistema de coordenadas cartesianas ortogonais x ou y, mostrado acima, estão representados esquematicamente os pontos P1, P2 e P9, correspondentes aos países Costa Rica, Honduras e Panamá, respectivamente, e os pontos P3 a P, correspondentes às ilhas fictícias onde se desenvolve a trama de Jurassic Park. A tabela mostra as coordenadas desses pontos. No sistema, cada ponto x e y está identificado com como um número complexo, né? Com um número complexo x igual a z igual a x mais i y, em que i é a unidade imaginária complexa. Não tem problema, porque nessa questão a gente não usou complexos, não se assustem. É só porque esse era o enunciado mesmo. Os pontos PK, com o K variando de 1 a 9, correspondem aos números complexos EK, que representam as ilhas e os países. A partir dessa informação, eu julgo os itens subsequentes. Primeiro item. Na equação de reta que passa pela Costa Rica e Mataceros, o coeficiente angular é inferior a meio. Bom, para a gente determinar o coeficiente angular de uma reta, existem algumas maneiras, mas a mais rápida seria a variação das ordenadas pela variação das abscissas, conhecidos os pontos, né? Conhecidas as coordenadas desses pontos. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Questão 33, item 1. Para determinarmos o coeficiente angular conhecendo dois pontos, basta calcular a razão entre a variação das ordenadas e das abscissas. Foi o que eu fiz aqui. E aí a gente tem os pontos, né? Os pontos são 5 e 3 e menos 7 e 2. E ele deu isso na tabela, né? Então, vamos substituir aí esses pontos para a gente poder calcular qual é o delta y sobre o delta x. Vamos lá, então. Delta y, eu vou fazer 3 menos o menos 2, tá? Então, eu fiz o y do c menos o y do m, e depois eu vou fazer o x do c menos o x do m. Aqui a gente vai ter que tomar bastante cuidado com o sinal, porque menos com menos dá mais, então vai ficar 3 mais 2, né? 5. Deixa eu colocar aqui devagarzinho. 3 mais 2. E embaixo vai ficar 5 mais 7. Então vai ficar 5 sobre 12. Esse é o coeficiente angular. Tudo bem? E aí, eu quero saber, o item perguntou se era inferior a meio. Para ele ser meio com denominador 12, deveria ser 6 o numerador, né? Só que o numerador é 5. Então, 5 sobre 12 é menor do que meio. Opa! É menor do que meio. Se ele é menor do que meio, o item está certo, porque ele falou que o coeficiente angular era inferior a meio, beleza? Então, o primeiro item está certo. Segundo item, item 2. Os pontos de coordenadas 1 e menos 1. O ponto de coordenadas 1 e menos 1 está sobre a reta que passa por Honduras e pela Ilha Sorna? Novamente, se eu tenho 3 pontos conhecidos, a gente pode verificar se eles estão alinhados ou não fazendo o falso determinante. Se o falso determinante der 0, quer dizer que eles estão alinhados. Se não der 0, quer dizer que eles não estão alinhados, formam um triângulo, enfim, desenvolve para várias outras coisas. Então, para o ponto 1 e menos 1, só escrevi aqui na forma de português, né, em redação, está sobre essa reta, ele, conhecendo os dois pontos, né, esses 3 pontos precisam estar alinhados, então o falso determinante tem que dar 0. Mas se não der 0, eles não estão alinhados. Então, vamos ver quanto que vai dar o falso determinante. 6 vezes menos 6, para a direita mantém o sinal, então vai ficar menos 36. Menos 1 vezes menos 6 vai dar 6 positivo. E 1 vezes 6 também vai dar 6 positivo.
Já para o outro lado, 6 vezes menos 6 vai dar menos 36. Trocando o sinal, vai dar 36. 1 vezes menos 6 dá menos 6. Trocando o sinal, 6. 1 vezes menos 6 dá 36. Trocando o sinal novamente, 6. Ou seja, o determinante vai ficar 36 menos 36, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6. Então, eu vou colocar aqui mais 4 vezes 6, tá bom? Esse daqui vai cancelar com esse. Logo, o determinante deu, o falso determinante deu 24. Se ele deu 24, deu diferente de zero. Se deu diferente de zero, eles não estão alinhados. E o item falava que o ponto pertence à reta, ou seja, que ele está alinhado, mas ele não está alinhado, o que torna o item errado. Esse ponto não pertence à reta que contém Honduras e Sorna. Próximo item. Vamos ler aqui, né? Sem spoilers. A reta que passa pela ilha Nublar e pelo Panamá é paralela à reta de equação blá blá blá. Bom, a gente já viu que para duas retas serem paralelas, o coeficiente angular das duas tem que ser o mesmo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir o coeficiente angular dessa reta que ele deu. Depois eu vou descobrir o coeficiente angular da outra reta que ele está perguntando e ver se eles são iguais. Eu poderia só ver também o valor que acompanha o x e o y, seria um pouquinho mais rápido, mas vou fazer nesse passo a passo para não gerar dificuldade. Então, olha só. Para as duas retas serem paralelas, elas precisam ter o mesmo coeficiente angular. Eu peguei essa reta que ele deu, isolei o y. O valor que acompanha o x, quando o y está isolado, ou seja, quando a equação está na forma reduzida, é igual ao coeficiente angular. Então, o coeficiente angular aqui vai ficar menos 5 sobre 12. Foi o que eu coloquei aqui. Agora, basta calcular o coeficiente angular da reta que passa por Nublar e Panamá para ver se vai dar o mesmo valor. Se der o mesmo valor, quer dizer que eles são paralelos. Então, vamos lá. Resolvendo aqui, menos 2 vezes menos 3 vai dar 6, positivo. 10 vezes y, 10y. Aqui vai ficar 2x. Lembrando que agora, para o outro lado, troco o sinal. 2 vezes 10 vai dar menos 20. Tudo bem? Aí aqui vai ficar 3 vezes x, menos 3 vezes x, menos 3x, trocando o sinal, 3x. E menos 2 vezes y seria menos 2y, trocando o sinal, vai ficar 2y positivo. Aí aqui a gente vai juntar 3x com 5, 3x com 2x vai dar 5x, 10y com 2y vai dar 12y e menos 20 mais 6 vai dar menos 14. Igual a zero, né? E é isso. Essa é a equação. Deixa eu jogar isso aqui para cá. Beleza. Então, temos aqui a equação. Agora, a gente vai isolar o y para ver se o coeficiente angular é o mesmo. Se eu for isolar o y, eu peguei essa equação aqui, deixei o 12y de um lado, depois dividi por 12, e o coeficiente angular encontrado foi o mesmo. Logo, o item está certo. O item está certo. Deixa eu escrever aqui, tem 3. Muito bem. Próximo item, 4. A reta que passa pela Costa Rica e pelo Panamá e a reta que passa pelas ilhas Nublar e Tacano são ortogonais. Bom, ortogonais quer dizer que elas formam 90 graus uma com a outra. Se elas formam 90 graus, quer dizer que o coeficiente angular de uma vezes o coeficiente angular da outra é menos 1. Então, uma é o oposto do inverso da outra. Logo, a gente vai ter aqui, eu vou calcular o coeficiente angular de uma, o coeficiente angular da outra e ver se um é o oposto do inverso do outro. Ou se o produto deles daria menos 1, né? Mesmo raciocínio. Então, vamos lá. A primeira reta, 5 e 3, 10 menos 3. Coeficiente angular aqui é y do C, 3, menos y do P,
menos 3. E o x do C, 5, menos o x do P, 10. Então, aqui vai ficar 3 mais 3, né? 3 mais 3. E embaixo, 5 menos 10, menos 5. Logo, o coeficiente angular aqui vai ser 6 sobre menos 5, ou menos 6 sobre 5, porque esse menos é móvel, tá bom? Vou até colocar o menos em cima, só para a gente deixar da maneira que a gente costuma ver, né? Normalmente o menos está no numerador. Ok, achei o coeficiente angular de uma. Agora vamos para o coeficiente angular da outra. Y do N vai ser 2. O Y do P, desculpa, o Y do T vai ser menos 7. O X do N é menos 2. E o X do T vai ser menos 5. Logo, a gente vai ter aqui 2 mais 7, né? Porque menos com menos dá mais. E embaixo, menos 2 mais 5. Então, aqui o numerador vai ficar 9 e o denominador vai ficar 3. Na verdade, a gente pode até escrever isso daqui como 3, né? M igual a 3. Beleza. Muito bem. Se a gente for comparar esses dois coeficientes angulares que a gente encontrou, a gente vai ver que um não é o oposto do inverso do outro. Porque se um aqui foi menos 6 sobre 5, para elas serem perpendiculares, o outro tinha que ser 5 sobre 6 e positivo, né? Só que a gente encontrou o outro 3, nada a ver. Ou seja, o item está errado. Elas não são retas perpendiculares, ortogonais, né? Como o item propõe. Então, só completando aqui, como um não é o oposto do inverso do outro, então o item está errado. Beleza, item 5. O item 5 fala o seguinte: a circunferência, de novo sem espaço, a circunferência de centro na ilha Sorna e que passa pela origem do sistema de coordenadas tem exatamente 2 pontos em comum com a reta de equação, blá, blá, blá. Bom, para uma circunferência ter 2 pontos em comum com uma reta, essa reta tem que estar uma distância do centro menor que o raio, porque a gente tem a circunferência e ela vai cortar aqui em algum lugar, porque a distância dela para o centro é menor que o raio. Só lembrando, se a distância fosse igual ao raio, a reta ia tangenciar, e se a distância fosse maior que o raio, a reta não ia ter ponto de interseção com a circunferência em questão. Então, o item 5 vai ficar assim. A equação que tem como centro Sorna e passa pela origem tem raio igual à distância de Sorna à origem. Então, vamos calcular a distância de Sorna à origem. As coordenadas de Sorna são menos 6 e 6. Então, aqui vai ficar menos 6 menos 0 ao quadrado. E aqui também, menos 6 menos 0 ao quadrado. Ok. Menos 6 ao quadrado, a gente sabe que vai ficar 36, né? 36. E o outro também vai ficar menos 6, porque menos 6 vezes 0 é menos 6. E aqui também vai ficar mais 36. Então, o raio vai dar raiz de 72. E se eu fatorar isso, vai ficar 6 raiz de 2. Opa. 6 raiz de 2. Muito bem. Se o raio é 6 raiz de 2, para a circunferência ter exatamente 2 pontos em comum, a distância da reta ao centro dela tem que ser menor do que 6 raiz de 2. Vamos calcular. A distância, essa é a fórmula da distância de um ponto à reta. O A vai ser o A da reta. O A da reta, nesse caso, eu escrevi aqui, gente, ela na forma geral, porque é assim que ela tem que ser analisada, tá? Então, aqui vai ficar 1 vezes o x do centro, que é menos 6, no caso, mais o B vai ser menos 1,
menos 1 vezes o y do centro, que é menos 6, mais o c. O c aqui é menos 2. Logo, aqui vai ficar menos 1 vezes menos 6 vai dar menos 6. Menos 1... Ah, desculpa, esqueci o denominador, foi mal. O denominador aqui vai ficar o A é 1. E o B, opa, e o B aqui é menos 1. Ok. Vou colocar aqui entre parênteses. Beleza. Aqui vai ficar menos 1 vezes menos 6, vai dar 6 positivo. E aqui vai ficar menos 2. E embaixo vai ficar 1 ao quadrado, 1. E menos 1 ao quadrado também é 1. Menos 6 com esse 6 aqui vai cancelar. E aqui em cima só vai sobrar menos 2. E aqui embaixo, direto, vai ficar a raiz de 2. O módulo de menos 2 é 2 sobre raiz de 2. Para racionalizar, né, para ficar mais fácil da gente ver, raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo, 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. Cancelando o 2 de cima com 2 de baixo, a distância aqui do centro à reta é raiz de 2. Só que, gente, seguinte, se a distância é raiz de 2, ela é, como a distância encontrada foi menor, ela vai ser menor do que o raio, que é 6 raiz de 2, como a gente viu, né? Então, a circunferência, deixa eu usar o mesmo verbo que ele colocou aqui, então, a circunferência tem em comum com a reta 2 pontos. Vou deixar assim. E o item falou que vai ter em comum com a reta 2 pontos, logo o item está certo. E para a gente fechar essa questão, o centro da circunferência de equação blá, blá, blá é a ilha lunar. Nublar, desculpa. Bom, para a gente calcular o centro, existem algumas maneiras. Uma delas é completando o quadrado. Eu vou fazer por completando quadrado, por completar quadrado, porque teve até uma aluna que veio me pedir isso de novo, né, para relembrar. Então, o que eu fiz? Eu coloquei a equação aqui e vou desenvolver a partir dela. A ideia de completar quadrado, só para a gente relembrar, é juntar as parcelas que tem x, juntar as parcelas que tem y e montar o desenvolvimento de dois quadrados perfeitos desenvolvidos, né? Um quadrado da soma, o quadrado da diferença, né? Enfim. Nesse caso, eu coloquei de azul aqui as parcelas que tem x, então vai ficar x² menos 4x. Coloquei de vermelho as parcelas que tem y e de rosa o que está sozinho, que está lá do outro lado. Esse menos 4x, se eu for abri-lo como 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E nesse caso, o segundo vai ser 2, porque 2 vezes 2 vai dar 4. E aqui a mesma coisa. Aqui eu vou abrir em 2 vezes o primeiro, que vai ser y, vezes o segundo, para dar 4. O segundo aqui também é 2. Olha que falta de criatividade. Então, aqui vai ficar 2, que a gente acabou de ver. E aqui vai ficar 2 ao quadrado. Por que eu vou criar esse cara? Porque eu tenho que desenvolver o produto notável. Então, vai ficar quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo bem? Ah, gente, deixa eu só arrumar aqui uma coisa. Não, tá certinho. Não, mentira. O x aqui é mais. Beleza, então arrumando aqui, ó, desculpa. Aqui vai ser mais. Aqui vai ser mais e aqui também vai ser mais. Beleza. Então, voltando, perdão. E aqui a gente vai ter quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo.
Essa parte aqui, ela vai ter que existir porque esse termo eu criei, ele não existia. Então, se eu criei de um lado, como é uma equação e uma balança, eu tenho que criar do outro. Da mesma maneira, esse cara que eu criei, se eu criei de um lado, eu também vou ter que criar do outro. Massa. Então, aqui vai ficar, se eu pegar essa estrutura toda desenvolvida e quiser fechar, vai ficar x mais 2, que é o segundo, ao quadrado. E aqui vai ficar y menos 2, que é o segundo também, ao quadrado. E aqui, 2 ao quadrado vai dar 4, e aqui 2 ao quadrado também vai dar 4. Só lembrando que para esse item específico, essa segunda parcela ela não vai fazer muita diferença, porque a segunda parcela nos permite descobrir o raio, né, ao quadrado. Mas nesse item ele só pediu o centro. Enfim, vamos continuar. Aqui vai ficar x mais 2, né? A equação reduzida da circunferência, y ao quadrado, y menos 2 ao quadrado, e aqui vai ficar 42 mais 4 mais 4, vai dar 50. Então, se eu fosse desenvolver aqui, o meu centro seria o ponto, trocando o sinal, não pode esquecer de trocar o sinal, por favor, menos 2 e 2, ó, troca o sinal desse carinha e desse. Beleza? E o raio seria igual a raiz de 50. Ok. Portanto, o centro com o ponto representado. Qual é o ponto representado pela nublar? Só para a gente ver aqui, para jogar o item. Nublar é menos 2 e 2. E o centro que a gente achou foi menos 2. Então, portanto, o centro coincide com o ponto representado pela ilha nublar, tornando o item certo. Muito bom, gente. Então, a gente fez todos esses itens aí, relembramos muitas coisas. Semana que vem a gente vai resolver outras questões. Se vocês tiverem dúvidas, tem um campo lá criado no Google Classroom, tá bom? Beijo, muito obrigada. Continuem estudando. Tchau, tchau. Dá tchau para mim. Tchau para mim.